Quando eu era mais novo, uma ideia parecia fazer sentido sem precisar de muita explicação. Quem tinha mais talento, mais facilidade para aprender e mais opções disponíveis levaria vantagem na vida. Se alguém consegue se virar bem em várias áreas, aprende rápido e se adapta a qualquer coisa, a qualquer ambiente, essa pessoa automaticamente deveria ter mais caminhos abertos e menos dificuldades para encontrar o próprio lugar. Durante muito tempo eu enxerguei assim. A gente olha para uma pessoa cheia de habilidades e pensa que ela recebeu uma espécie de privilégio invisível, como se tivesse começado a partida com pontos extras. Essa percepção foi aparecendo aos poucos. Em algum momento eu só comecei a notar que pessoas aparentemente comuns, sem aquele brilho imediato, construíam coisas sólidas, simplesmente por permanecerem tempo suficiente em uma direção. Enquanto isso, gente muito capaz pulava de projeto em projeto, de interesse em interesse, de plano em plano, sempre com aquela sensação de que uma nova possibilidade fazia mais sentido que a anterior. A pessoa estudava programação por 3 meses, depois se encantava com design, depois queria criar conteúdo, pensava em abrir uma loja. Cada novo começo vinha com uma energia quase convincente e até viciante. O problema não era a falta de inteligência, era justamente o excesso de portas abertas. Você começa a estudar um assunto e se envolve de verdade. Passa dias pesquisando, anotando ideias, imaginando como seria a sua vida se seguisse por ali. Aquilo parece encaixar com você. Aí aparece outra área. Ela também parece interessante. Você começa a pesquisar e percebe que teria facilidade naquele caminho. Pouco tempo depois, surge outra ideia. Quando nota, sua mente virou uma sala cheia de mapas, todos apontando para lugares diferentes, e nenhum recebeu tempo suficiente para se transformar em uma estrada. De fora, isso parece curiosidade. Por dentro, muitas vezes parece uma mistura de entusiasmo, ansiedade. No começo, essa característica até parece vantagem. A gente cresce ouvindo que deve explorar possibilidades, aprender de tudo, manter a mente aberta, não se limitar cedo demais. Isso, com toda certeza, tem seu valor. Ninguém precisa se fechar em uma única identidade antes de experimentar o mundo. Só que a capacidade de enxergar muitos caminhos pode se transformar em uma prisão discreta, quando escolher um deles começa a parecer uma perda insuportável. 2 portas já tornam uma decisão difícil. 50 portas transformam a escolha em peso. Foi nesse ponto que entendi. Potencial e resultado não são a mesma coisa. Potencial é a vida no modo possibilidade. É aquilo que você poderia fazer se quisesse, se tivesse tempo, se insistisse, se decidisse levar a sério. Resultado é outra matéria. Ele pede repetição, tédio, paciência, erro, dias sem vontade, períodos sem aplauso e fases em que a escolha parece menos brilhante do que no início. Potencial impressiona rápido, resultado demora. E muita gente talentosa se acostuma tanto a ser reconhecida pelo potencial que acaba evitando o caminho longo onde esse potencial precisa ser testado de verdade. As perguntas que prendem esse tipo de pessoa soam inteligente. E se eu estiver escolhendo o caminho errado? E se eu investir anos em uma direção e descobrir que poderia ter ido mais longe em outra? Essas dúvidas têm lógica. Ninguém quer desperdiçar a própria vida. Só que chega um ponto em que a busca pela melhor escolha deixa de proteger você e começa a impedir qualquer escolha. Enquanto você tenta encontrar a alternativa perfeita, alguém menos preparado, menos talentoso e com muito menos opções continua colocando um tijolo após o outro, todos os dias. E anos depois, essa pessoa tem uma construção. E você, por outro lado, tem várias plantas inacabadas. Depois que eu comecei a enxergar esse padrão, passei a olhar para a ideia de explorar possibilidades com mais cuidado. Explorar é saudável quando serve para entender melhor o mundo e se conhecer. Só que há uma fronteira quase invisível entre explorar e adiar. Explorar tem movimento, teste, aprendizado e decisão. Adiar tem pesquisa infinita, comparação infinita,
planejamento infinito e a sensação de que ainda não é a hora de escolher. Toda escolha envolve uma perda, só que raramente falamos disso com honestidade. A gente costuma tratar escolhas como ganhos. Escolher uma profissão seria ganhar uma carreira, escolher um projeto seria ganhar uma oportunidade, escolher um relacionamento seria ganhar uma vida compartilhada. Mas toda escolha também fecha cenas que nunca vão acontecer. Quando alguém decide seguir em uma área, abandona dezenas de outras vidas possíveis. Para quem tem muitos interesses, essas vidas não vividas parecem quase reais. E aí começa a confusão. A pessoa acha que está buscando uma decisão melhor, mas está tentando eliminar qualquer chance de arrependimento. Só que essa garantia não está disponível para ninguém. Nenhuma escolha vem com um comprovante de melhor alternativa. Ninguém recebe uma prévia completa da própria vida em cada caminho. Em algum momento, todo mundo precisa decidir com informação incompleta. Algumas pessoas aceitam esse risco e constroem mesmo assim. Outras continuam comparando os cenários, lendo relatos, abrindo abas, assistindo mais um vídeo, pedindo mais uma opinião, como se uma resposta perfeita fosse surgir depois de pesquisa suficiente. A grama do vizinho parece mais verde não apenas por inveja, mas também por distância. Quando você permanece em um caminho, começa a ver seus bastidores, descobre as partes repetitivas, as frustrações, os dias chatos, as limitações e os defeitos escondidos no começo. Enquanto isso, os outros caminhos continuam bonitos justamente por serem observados de longe. Quem empreende imagina a tranquilidade de um emprego estável. Quem está num emprego estável imagina a liberdade de empreender. Quem cria conteúdo imagina a segurança de uma carreira tradicional. E quem está em uma carreira tradicional imagina a criatividade de trabalhar com a internet. Cada porta parece melhor quando você ainda não lidou com o que vem depois dela. Por isso, tantos recomeços parecem irresistíveis. Um novo projeto ainda não tem desgaste. Uma nova área ainda não tem uma rotina. Uma nova identidade ainda não foi testada nos dias comuns. No início, tudo vem com brilho. Você organiza uma pasta no computador, monta uma lista de vídeos, imagina o futuro com uma clareza que chega a ser gostosa. Durante alguns dias, você até sente que encontrou o que faltava. Só que o entusiasmo, ele não sustenta uma construção sozinho. Ele acende a primeira luz, mas apaga rápido. Depois dele vem a parte chata. Repetir, errar, corrigir, continuar, fazer mesmo quando aquilo já não parece especial. Muita gente talentosa foge exatamente quando o caminho deixa de parecer uma descoberta e vira trabalho. À medida que eu vou observando pessoas construindo algo consistente, menos acredito que elas estavam motivadas o tempo inteiro. A maioria desenvolveu uma relação diferente com o desconforto. Elas ficaram quando surgiram dúvidas, ficaram quando a escolha perdeu o encanto inicial, ficaram quando outras opções pareceram mais bonitas, permaneceram quando os resultados demoraram demais para aparecer. E por terem ficado, tiveram tempo de atravessar a superfície. Aprenderam detalhes que só aparecem depois de meses. Desenvolveram uma percepção que não nasce em cursos rápidos. Elas criaram profundidade. Isso não significa que ninguém deva mudar. Permanecer em algo que destrói você também pode ser prisão. A questão é outra. Muitas pessoas não abandonam o caminho por perceberem que elas não fazem sentido. Abandonam quando elas começam a exigir maturidade. Abandonam no momento em que a fantasia encontra a realidade. Então, repetem a mesma história em outro lugar. Empolgação, mergulho inicial, primeiras dificuldades, dúvida, comparação. E por fim, um novo começo. O cenário muda, mas o padrão continua. Foi assim que o talento deixou de parecer uma resposta completa. Ser talentoso ajuda. Aprender rápido facilita, ter várias habilidades de fato abre caminhos. Mas nada disso substitui o tempo. Quem abandona cedo demais carrega muitos começos interessantes, mas pouca profundidade. E o verdadeiro problema de ser bom em tudo começa justamente aí. Não na falta de portas, mas na dificuldade de parar diante de uma delas e dizer: vou descobrir até onde isso vai. Durante muito tempo eu imaginei que pessoas realizadas eram aquelas que encontravam o caminho certo. Parecia que elas tinham visto algo que os outros não viram.
feito a escolha perfeita, seguido a rota mais inteligente. Mas quando você olha para histórias reais, sem aquela edição bonita que aparece depois que tudo dá certo, percebe algo menos glamouroso e mais humano. A maioria não sabia onde estava pisando quando começou. Elas não tinham garantia, não tinham um sinal claro, não tinham uma certeza mística de que aquela era a vida correta. Tinham uma direção imperfeita e permaneceram nela por tempo suficiente para transformar aquilo em algum peso. Uma das ilusões mais cansativas da vida adulta é acreditar que uma escolha perfeita está esperando por você para ser descoberta. Enquanto essa opção ideal não aparece, a pessoa avalia, compara, simula futuros. Só que boa parte das coisas que mais importam não começa perfeito. Uma amizade importante raramente parecia tão importante no primeiro dia. Uma habilidade profunda já foi apenas uma tentativa desajeitada. Um projeto sólido já foi uma ideia comum, aberta em uma tarde qualquer. O significado não aparece no início. Muitas vezes ele nasce quando você dá tempo para ele criar raízes. Muita indecisão nasce da tentativa de encontrar um caminho sem peso nenhum. Mas esse lugar não existe. Quando você aceita isso, a escolha deixa de parecer uma busca por perfeição e passa a ser uma escolha de compromisso. O custo de ser bom em muitas coisas não está apenas na dúvida, está em aceitar que você não vai viver todas as versões possíveis de si mesmo. Você não terá tempo para desenvolver todos os talentos, explorar todas as carreiras e descobrir todos os futuros que sua mente consegue imaginar. A vida é longa o suficiente para construir algo grandioso, mas curta demais para construir tudo ao mesmo tempo. No começo, essa ideia parece triste. Depois, ela alivia. Se não dá para preservar todas as possibilidades, cada escolha não precisa parecer uma tragédia. Pessoas aparentemente comuns realizam coisas grandes por um motivo simples. Elas permaneceram. Enquanto outras trocam de direção para proteger a fantasia de um futuro perfeito, elas continuam ali, lidando com a imperfeição do caminho escolhido. Não é tão bonito quanto parece depois. Não rende tanta sensação imediata, nem aquela descarga de novidade de um novo plano. Mas constrói, um dia após o outro, uma decisão após a outra, uma repetição após a outra. E quando olhamos de fora, anos depois, a gente costuma chamar aquilo de talento, sorte ou clareza, sem perceber que boa parte era permanência acumulada. Ser bom em tudo pode e é uma bênção, mas também pode virar uma forma elegante de fuga. Você sempre terá uma nova justificativa para mudar. Sempre vai haver outro caminho interessante, uma outra habilidade chamando. No fim, potencial sozinho não vira história. Ele pode impressionar em conversas, render elogios e fazer você sentir que carrega muitas vidas possíveis dentro de si. Mas só uma coisa transforma a possibilidade em realidade: tempo colocado em uma direção. A vida raramente recompensa quem encontra a resposta perfeita. Ela costuma favorecer quem permanece até transformar uma resposta imperfeita em algo que valeu a pena viver.